Chicos, buenos dias, como estão? Vamos para um assunto novo hoje, certo? Semana passada a gente teve muy mucho, a utilização desses dois advérbios, certo? E hoje a gente vai ver um pouco qual a diferença entre infinitivo, gerúndio e particípio em espanhol, tá certo? Lembrando que cada um desses, tá certo? Eles correspondem aos tempos verbais, certo? As nossas conjugações verbais, quando elas são feitas, quando cada um é usada e como, tá? Então a gente vai entender um pouco como acontece essa conjugação verbal, ou como a gente pode usar esses três modos, tá? Lembrando, tá bom? Só lembrando. Vocês devem colocar todo esse assunto, todo esse conteúdo no caderno, certo? Escrevam no caderno esse conteúdo, porque lembrando, ele é assunto de prova, ok? Primeiro, o que em português conhecemos como as formas nominais do verbo, em espanhol chamamos de não pessoais, certo? Ou no personales, ok? Elas podem funcionar como substantivo, o infinitivo, certo? Um advérbio, o gerúndio, e um adjetivo, o particípio. Primeiro, tá? Primeiro, só para deixar claro. Essas formas nominais que eles descrevem aí logo no início, essas formas nominais ou essas não pessoais, como é mais conhecido no espanhol, que são esse infinitivo, esse particípio e esse gerúndio, eles não fazem parte de nenhum tempo ou modo verbal. Eles são chamados de formas nominais porque elas desempenham tanto função de verbo como função de nome, ok? Então, qualquer um dessas palavras no infinitivo, no gerúndio ou no particípio, elas vão ter essa função tanto de verbo como de um nome, certo? Cada um com sua forma diferente. Como a gente viu aí, o substantivo, que é o infinitivo, o advérbio, o gerúndio e o adjetivo, o particípio, ok? Então, a gente vai ver agora cada um desses por partes, tá? A gente vai conhecer eles. Primeiro, o infinitivo, ok? O infinitivo. O infinitivo possui três formas, ok? A dos verbos terminados em AR, em ER e em IR. Como se a gente estivesse falando em verbos em primeira, segunda e terceira conjugação, tá? Então, essas três formas do infinitivo. E a função do infinitivo é expressar uma ação determinada. E na oração ela costuma desempenhar a função do substantivo, ok? Então, na frase, esses verbos apresentados no infinitivo, eles vão ter a função de um substantivo. E o que é um substantivo? Certo? Como é que a gente pode identificar um substantivo? Substantivo é aquela classe de palavras que ela vai nomear, seja seres, objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações e vários outros, ok? E esses substantivos eles podem estar flexionados em gênero, masculino e feminino, ok? Número, singular e plural, e gênero, e grau aumentativo ou diminutivo. Então, eles podem estar em gênero, número e grau, flexionados, ok? Exemplo, tá? Então, vamos dar um exemplo para ficar mais fácil. Comer ensalada es saludable. Comer. Olha, a gente pode aí ver que é um verbo no infinitivo. Infinitivo é o verbo quando ele não foi conjugado, certo? Ele não houve conjugação verbal. Comer ensalada es saludable. Ou seja, comer salada é saudável, tá? Ou então, vivir com felicidade. Viver com felicidade. Viver aqui está fazendo a função do adjetivo, do substantivo. Do substantivo. Por quê? Porque ele está sendo aquele que está nomeando, né? Ele está classificando um objeto, um ser ou algo mais. Tá bom?
Depois vem o gerúndio, ok? O gerúndio. E o gerúndio em espanhol, ele é caracterizado por suas duas formas para os três tipos de verbos. Em português existem três, certo? Em português a gente encontra três, certo? Mas em espanhol a gente encontra dois, tá? Duas formas. Em português eles são com as terminações ando, tá? É o infinitivo mais essa terminação. Por exemplo, falar, falando, beber, bebendo, partir, partindo. Deu para entender? Tá vendo a diferença? Então, assim, a gente pode encontrar nessas três formas. Toda vez que tiver essa ando, indo, indo, é gerúndio. E ele vai expressar uma ação que está em desenvolvimento. E na oração costuma desempenhar a função de advérbio. Tá? Só lembrando o que a gente viu nas nossas aulas sobre advérbios, que os advérbios elas são aquelas classes de palavras que ela modificam um verbo, um adjetivo ou outro advérbio, certo? E lembrando que eles podem ser classificados de modo, intensidade, lugar, tempo, negação, afirmação e dúvida, certo? Exemplo, ok? Tengo salir corriendo para no me retrasar. Tengo salir corriendo para no me retrasar. Eu tenho que sair correndo para não me atrasar. Tá vendo aí? O verbo correr, né? Correr com as terminações endo, né? Yendo, que é uma terminação específica do gerúndio. Então, aqui ele está tendo essa função do advérbio, certo? Porque ele está tentando modificar o verbo. Qual o verbo da frase? Salir ou retrasar, certo? Outro exemplo. Mañana voy caminando al trabajo, certo? Caminando, ok? Caminando, ando. Certo? Terminação, ando, gerúndio, é um verbo, tá? Ele está tentando modificar, ele está modificando, certo? O trabalho, o próximo verbo, certo? Que vem depois dele. Tá ok? Deu para entender o que é gerúndio? Essas terminações e os verbos terminados com essas terminações são gerúndios. Eles não existem outra classificação. Por quê? Porque ele não é um tempo verbal. Certo? E por fim, o particípio. O que é o particípio? Particípio é caracterizado por suas duas formas regulares para os três tipos de verbo: ado e ido. Certo? Por exemplo, falar, falado, beber, bebido, partir, partido. Certo? Existem só essas duas formas. E ele expressa uma ação terminada e na oração costuma desempenhar a função de adjetivo, certo? Ponto aí. O que é um adjetivo, certo? Adjetivo é aquela classe de palavras que ela atribui características ao substantivo, certo? Ele vai dar características ou qualidades ao substantivo. Ele indica suas qualidades e estados, certo? E essas palavras também, da mesma forma que os substantivos, elas podem variar em gênero, número e grau, tá? Seguindo. Diferente das outras formas nominais, o particípio flexiona-se em número, singular e plural, tá? Ele vai se flexionar apenas em número, singular ou plural. Os filhos foram amados. Juan foi amado por Ana, certo? No entanto, quando utilizado com o verbo auxiliar haver, tá? O verbo auxiliar haver forma um tempo composto, não existente em português.
Assim, não se flexiona em número. O que quer dizer isso? Ok? Em espanhol, a gente pode usar o verbo no particípio, mais o verbo auxiliar haver. Essa forma ela não existe em português. A gente não vai ver essa forma no nosso português, só no espanhol, certo? Exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui a vocês. Los hijos fueron amados por sus padres. Certo? Tá vendo aí? Amado, ado. Certo? Ado. Então, gênero e número, ele pode ser flexionado, singular ou plural. Então, aqui a frase toda está no plural. Então, o verbo, o particípio, ele vai acompanhar também, seguindo a função do adjetivo. Ele está dando qualidade ou características aos substantivos. Certo? Amado. Eu fui amado. Né? Outro exemplo. Estou preocupado com Ana. Preocupado. Verbo preocupar, no infinitivo. Então, preocupado. Uma característica, tá? Uma característica. Certo? Então, esse assunto, ele é um assunto mais fácil, certo? Verbos nominais, formas nominais do verbo, ele é mais fácil da gente entender. Então, como eu sempre digo, coloca todo esse assunto que a gente viu aqui no caderno, dá uma reforçada, dá uma lida. Qualquer dúvida, manda mensagem, tá bom? Hoje a gente não tem atividade, certo? Hoje é só esse assunto. Como é um assunto mais fácil, eu não vi necessidade de se colocar uma atividade para vocês. Só para vocês focarem nestas terminações e quando um é usado, quando o outro é usado, a característica de um é a característica de outro. Ok? Então, hasta la próxima semana. Beijos a todos.